Vamos, galera, agora com o DC Cast aqui com uma pessoa especial ao extremo aqui comigo hoje, né? Pessoa especialíssima, queridíssima, que tem uma história gigante de vida aqui para poder contar pra gente. Nada, são quase 91 anos aí de experiência, de vivência. A gente vai saber o que acontecia lá nos anos de 1931. É isso, Bó? 31? 31 foi quando eu nasci, né? Quando nasceu. Então, assim, aqui, só para passar já a palavra aqui para ela, minha querida avó Maria Souza Limeira. Agora, da Silva Limeira. Olha aí, vó, tá vendo? Eu não decorei ainda, hein? Porque a gente só chama de vó, né? Aí quando vai falar, não... Não sabe de nada dos passados, né? Aí... Quando veio conhecer a avó, já estava longe, já estava nas boas vidas, mas... Então tem muita coisa aqui para ela falar, para Ave apresentar. Maria, tem que comprar metade, porque dá um livro. É isso aí. Dá um livro, é muita coisa. Vai ser um podcast especial aí, com bastante conteúdo. Nossa, é muita coisa. Vamos iniciar aqui, né? Lá do início, lá, porque tinha falado um pouquinho antes aqui, a gente estava conversando, né? E agora é para valer agora. Me conta aí, 1931, você nasceu lá em Pernambuco? Pernambuco. Na cidade Bom Jardim. Bom Jardim. Ou Bom Jardim ou Belo Jardim, eu troco esses dois, não sei. E me batizei em Surubim. Tudo é cidadezinha perto, quantos né? quilômetros, quanto distância lá de Recife? Longe de Recife, não? Da capital? Um pouquinho, não, é nada. É tudo ali pertinho, umas 2 horas, 1 hora e pouco para Recife. Entendi. Porque hoje nós estamos a distância de 2 horas para Recife. Naquela época era mais, porque não tinha rodagem, não tinha... Era tudo, não era asfaltado, não é como é hoje. Né? Naquela época, vou até perguntar, já tinha carro naquela época lá, não? Sim. Já tinha carro, mas era tudo estrada de chão, a maioria. Era tudo na terra. Tudo na terra? Era muito jipe, daquele jipe antigo, né? Sei. Muito carro de boi, caminhão, aquele caminhão antigo. Nossa, era terra, não era brinquedo. Eu venho me lembrar assim, para contar e lembrar, porque minha mãe não conversava, meu pai era calado. Era assim. E vamos contar assim, voltar lá do início que a gente tinha falado um pouquinho. Você, uma irmã? Eu, Iraci e o Paulo, Iraci filho de criação. Tá. E o pai e a mãe? Da história de Paulo, que mãe nunca contou. Não conheci família de pai, de mãe, nunca. Só vocês 5 só. Eu, para lhe contar, eu vim ter o meu registro, porque eu morei na casa do juiz desembargador de Pernambuco. Ele era um pai. Aí ele fez meu registro pela data que eu dava na escola, quando eu estudei com essa professora Albertina, que eu ainda morei com a avó dela, eu tenho até foto dela lá em casa, dessa senhora. E aí, quando foi nessa época assim que eu vim para Doutor Jordão, não é? Passei 1 ano na casa dele. Foi que eu fiz o registro. Não, eu não tinha registro até hoje. Não tinha nem registro de nascimento. Dei os nomes certinho, né? Perguntou se minha mãe era casada. Naquela época, se casasse, era só em igreja mesmo. Nem sei dizer. E vocês moravam lá, não estava contando no quartinho, né? Nós ficamos lá, mas não deu certo. Olha, era tão engraçado. A dona Polônia botou a gente lá, vocês vão ficar aqui, eu vou arrumando direitinho, depois Iraci vai trabalhar numa casa, você vai trabalhar na casa do meu irmão, e ganha os trocadinhos, se vocês quiserem vir pra cá, vocês têm seu cantinho. Aí ela foi e me deu, nesse dia que ela botou a gente no quartinho, essa senhora, porque ela tinha muito filho, ela foi e me deu uma palma de banana, nanica, que ela vai ficando pretinha, que quando eu cheguei lá, por sinal de eu ser a mais nova, eu tinha mais cabeça. Porque foram comer a banana, comer tudo. Juntou Iraci e Paulo, eu digo, gente, essa banana dá para hoje e amanhã, a gente... assim, bom, para contar a história, foi isso. Mas assim, vamos pegar lá do início, que acabou que a gente conversou aqui, e para o pessoal saber o início de tudo, né? Era você, era eu e a bisavó. Né, o seu pai e sua mãe. E aí acabou que eles faleceram muito cedo, né? Meu pai e minha mãe faleceram muito cedo. Nunca conheci vó, nada, não. Era só pai e mãe. Só. Pai e mãe. E a irmã e o irmão. E Paulo, Mas depois, depois, o que é que acontece? Quando ela faleceu,
quando a sua mãe faleceu com 34 anos. Foi. E seu pai faleceu um ano Com antes. 40 e poucos anos o pai faleceu. Foi. As pessoas morriam cedo naquela época, muito né? cedo. Ele não enxergava, né? E ele bebia muito. Bebia muito. Quando ele morava assim, quando a gente morou nos matos, lá que ele foi tomar conta de umas coisas desse homem rico, ele bebia demais, demais. Quando era dia de sábado, ele vinha para a feira em Caruaru. A gente morava numa casa que era desse senhor, né? Antes dessa morte, de tudo, né? Aí ele vinha, mãe disse, vamos Maria, vamos ali na estrada ver se seu pai vem. Ele vinha fazendo assim, tonto. Andando pro lado do cambaleando. Aí mãe tinha que se esconder debaixo de uma cama com a gente, tampar a boca da gente pra gente não chorar, porque senão ele batia. É mesmo? Quebrava as panelas, se tivesse um gato ele matava. Era horrível, bebia muito. E aí vocês tinham quantos anos, quando ele faleceu? Vocês ficaram órfãos? Olha, eu não sei que idade eu tinha nessa época que eu tô te falando que meu pai bebia. Eu só sei que eu era tão pequena que estavam fazendo uma estrada lá, assim de terra. O pessoal, acho que era de governo, sei o que era, porque quando dava de tarde, o homem ia pagar o povo, pedia licença para ficar na calçada para contar o dinheiro para dar para os trabalhadores. Eu sei que eu era tão pequena que mãe me sentava assim na janela e começava a fazer cacho nos meus cabelos. Eu não me lembro que idade eu tinha. Que idade eu tinha. E quando eles faleceram, qual foi a idade que você tinha, que você lembra? Pois eu não sei se era 9, se era 10, não era não, era menos. Tenho certeza que era menos. E lá na casa que vocês moravam juntos, você ajudava lá? Como que é? Não, essa casa a gente foi lá para esse quarto, almoçava na casa dela, né, que ela era uma pessoa muito boa. Eu falo no caso, na casa quando moravam você e seus pais. No barraquinho lá. Sim. Esse barraquinho lá, vocês... Era um barraco assim. Tinha um senhor muito rico que tinha uma fazenda ali e fez um quarto para guardar aquele material de cavalo, a sela, essas coisas. E do lado tinha 2 cocheiras. Cocheira é como um tanque meio comprido que bota comida pro gado. É gado do lado de lá e gado do lado de cá. Aí ele cedeu isso pra gente morar. Porque meu pai ainda era... nós fomos pra lá, papai era vivo. Porque ele não trabalhava, nem colchão? Você dormia em colchão, naquela época? Dormia rede. Dormia rede? Era só rede. Só rede? Só rede. Era 3 redes. Uma minha, um de Iraci e outra de Paulo, mais separada. E os seus pais também dormiam em rede? Meu pai comprou uma esteira. Esteira de pipiri. Pipiri, eu não sei se é feito da bananeira ou de que é. Que bota assim no chão, deita, sabe? Como quem faz cesta. Mas ela era meio grossinha, ele formou assim que era meio grande o quarto. Aí ele dividiu o quarto dele, né? Mas mamãe. E banho, vó, como que era? Você não tinha nem chuveiro? Banho? Não, tinha água por perto. Tomava banho. Você fazia na cuia? Pegava na cuia? Tinha um chuveirinho bonitinho? Não, Nossa, não tinha chuveiro não, meu filho. Tinha nada disso. Era na base da cuia mesmo. É mesmo? Tinha banheiro, não tinha nada. A gente ganhava aqueles matos ali pra dentro para fazer a obrigação que tinha de fazer. Era assim. E ele era muito bom, esse senhor. Ele já era velho. Ele todo dia o moço vinha de outra fazenda e ele deixava 3 garrafas de leite lá. A gente nunca passou fome. Se eu te contar uma coisa, tinha um senhor que pedia esmola. Um velho. Ele tinha assim, ele gostava do meu pai, quando ele viu que meu pai morreu, tudo. Quando ele vinha da rua, ele vinha com 2 sacos de coisa que ele ganhava. Parava lá em casa, e dava farinha, dava carne de charque seca, dava feijão. Menina, dona Severina, Iraci, vem aqui buscar as coisinhas, que é muita coisa. Eu vou distribuir aqui, ali. Oxê. E as pessoas se ajudavam naquela época, né? Ele ajudava, ele era muito bom. Naquela época tinha dinheiro, vó? Era mais troca de mercadoria? Como funcionava a parte do dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro? O pessoal trocava arroz por feijão? Era mais troca? Não tinha nada disso não. Papel, lá em casa não tinha isso não. Ela ia nessa beneficência, que ela fazia o serviço aqui pelo lado de fora, né? Hoje bota aquela bolsa, aquela coisa, daquele tempo não. Era uma cuinha, uma banda de queijo do reino, feito, com licença da palavra, um piniquinho. E ali era aquilo estufado assim para fora, ali é onde era o reto. Aí ela parava ali, botava uma cinta, cobria direitinho, mas não tinha posto, não tinha como levar uma pessoa doente no hospital. Não tinha nada disso não, meu filho. Era adoeceu, morre.
Não tinha nenhuma... Eu nunca vi meu pai doente na cama, mas no dia que ele morreu, a minha mãe acordou a gente de madrugada e falou, levanta e toma a benção a seu pai acho que está morrendo. Ele estava só roncando. E ali ele faleceu. Deve ter sido um infarto, uma coisa assim. Tinha como dizer, vamos buscar. Levar a correr para o hospital? Não. Nem tinha, o hospital era longe. E não tinha esse negócio de ter muita gente também assim, caridosa, boa, não, viu? Porque no dia que mãe estava muito mal, para morrer, no outro dia que ela morreu, olha, a gente era de uma pobreza tão grande, mãe tinha o cabelo e batia na costa. Bem lisinha. Corta meu cabelo, eu não estou aguentando. Digo, mãe, não tem tesoura, mãe. Corta com a faca. Eu peguei uma tábua, uma faca, botei os cabelos de mãe ali em cima e cortei. Batia cortando com a faca os cabelos. Ela sentiu alívio, né? Porque ela estava agoniada já, ela morreu no outro dia. Aí as pessoas ali ficaram lá e disseram, vocês vão deitar? A gente botou aquelas esteiras no chão, eu e minha irmã, e peguei no sono. Isso era um negócio de Natal, de coisa assim. Que aí quando foi 7 horas, naquela época faziam muito fogueira. Aí a moça fez uma fogueira e disse, dona Severina, vamos ser comadre, eu vou ser madrinha de Maria. Aí arrodeava a fogueira, nos dizer, né? Aí mãe aceitou e ela era minha madrinha. Tudo bem, quando foi... Assim que era o batizado, vamos dizer assim? Era. Falava assim, porque eu não me lembro mais. Aí, quando foi mais tarde, a gente deitou ali e cochilou. Aí, quando foi mais tarde, elas vinham da cidade de Caruaru, que era andando de pé, mas ela era noiva, que ela passou lá na porta que tinha uma porteira para poder entrar naquele terreno. Ela olhou, disse que viu a luz acesa, a porta aberta, não viu ninguém. Aí ela chamou o noivo dela, vamos entrar aqui, vamos ver com a Severina. Chegou lá, o pessoal se mandaram, não chamaram a gente, e a gente dormindo e mãe morrendo lá. Você já viu? Aí ela disse, gente, que é isso? Aí chamou o povo, tudo, né? Aí foi que o pessoal passaram a noite lá, quando amanheceu o dia, mãe faleceu. E aí... Não, aí depois, por exemplo, tudo bem, passou o enterro, caixão de caridade, tudo certinho. Ela pediu que quando morresse, ela queria morrer com o traje de São Francisco, com aquela roupa marrom, que amarra um cordão. O senhor ele tinha loja de fazenda, mandou tudo direitinho, né? Ajeitou tudo. Mas o caixão foi de caridade. Aí morreu, mas fomos para lá, para casa dessa senhora que ela tinha recomendado a gente para ela. Ela ficava tão agoniada que quando a gente entrava onde ela estava deitada naquela cama, ela agarrava, acho que ela já estava assim com o juízo meio fraco demais, aí ela agarrava a gente assim pela roupa, sabe? Dizia, se eu pudesse eu levava vocês, e quem vai cuidar de vocês? Aquela coisa de mãe. Aí pronto, aí ficamos lá nessa senhora, quando ela morreu, nós ficamos, mandou para casa desse senhor, irmão dela, era um pessoal bom, mas nessa época, quando eu tinha mãe e pai, eu já tinha morado na casa da avó dessa professora minha. Porque ela disse, Maria, você não quer ficar com minha madrinha, com minha avó não, ajudando ela? Eu digo, se mãe, eu era bandoleira também, se mãe deixar eu vou. Aí mãe disse, pois vá minha filha, é uma senhora já de idade, tudo gente era ali ficava, não, você não conhece lá em Caruaru nada, chamava Vila Albertina, que era tudo da família desse pessoal, era tudo gente. Aí eu fui para lá, foi quando o meu pai me encontrou com um pacote de bolacha, que ele tinha uma vendinha, e eu estava descalço, e ele me obrigou a ir para casa, que ele não criava filho daquele jeito não, que ele era pobre, mas não criava. Mas coitada, ela nem teve culpa. Ela fazia umas canjicas, essa senhora que estava com ela na idade dela, que ela devia ter assim seus... É um pessoal novo da fisionomia velha naquele tempo. Hoje você está vendo eu com 90 anos, se eu mostrar a foto dela com 60, você desce até 200 anos. É diferente, né? Acho que é o sol, não cuida, não sei. Não tem tratamento de pele igual hoje, né? Não tem nada disso, meu filho. Aí o que acontece? Tudo bem, fiquei na casa dela, ela era assim, gostava de vender umas coisinhas. Ela disse, Maria, ela fazia tapioca, eu saía por as portas ali, né? Mas tudo na cidadezinha ainda, né? Tudo lá, em Caruaru. Já em Caruaru. Já. Que quando a sua mãe morreu, você foi para Caruaru, no caso? Fui para Caruaru, para casa do irmão da dona Polônia, de lá.
Bom, essas alturas que eu fui para lá, passou, saí, mas aí foi quando eu ainda tinha mãe e pai que eu fui para casa dessa senhora. Uhum. E fiquei lá. Mas quando meu pai me encontrou, mandou eu ir embora. Tudo bem. Como eu ainda tinha mãe e pai, foi quando meu pai morreu e minha mãe que eu vim para casa do irmão da dona Polônia. Que era Menino, olha, para você ver como que eu era pequena. Eu não sei a idade, mas eu não tinha 10, 9 anos, mas nunca. Porque eu ainda tinha mãe e pai nessa época, que foi que ele mandou ir para casa. Ela fez umas canjicas e botou numa xicrinha, fazia a xicrinha pequenininha. Se eu ia vender, eu digo, eu vou. Eu saí. E eu não sabia. Naquela época, a delegacia ficava perto da casa dela. E eu fui para as bandas de lá, com o tabuleirozinho e as canjiquinhas quentes, que quando eu chego lá tinha uma delegacia. Aí um policial chamando eu morria de medo de polícia. Mas, menina, eu botei para correr. Essas canjicas derrubou tudo dentro do tabuleiro. Sei quando chegou lá, disse, mas Maria, mas minha filha, ele queria era comprar. Ela não era bruta assim, não. Isso tem nada, não, nós faz outra. Quando eu saí de lá, por isso que meu pai me tirou e eu saí de lá, por causa que eu estava descalça. Quando eu saí de lá, fui para a casa da minha mãe. Depois minha mãe, meu pai morreu, tudo. Essa dona Polônia me botou na casa do irmão dela. Eu já estava maiorzinha. Aí, madrinha, o que é que aconteceu? Eu já tinha saído da casa de madrinha. Aí, quando foi um dia, eu não sei o que é que eu fui fazer ali, mesmo no centro de Caruaru. Aí, ela falou, eu fui andar e tá ela lá. Maria, eu morava na outra rua. Só era vir um camisinha assim, passar na frente do estabelecimento do filho dela, seu Humberto, que é muito falado, muito conhecido. Todo mundo me conhecia lá, Maria de Dona Augustinha, porque eu morei muitos anos com ela. Não sei quantos anos, não muito, 10 anos, não. Mas acho que eu morei mais de 5 anos com ela. Nessa época aí, ó, você tinha, quando você era criança, assim, até para as crianças de hoje entenderem o que era ser criança em 1940, né? O que vocês brincavam? Olha, Vocês brincavam? Vocês trabalhavam? O que vocês faziam naquela época? Não, as crianças não trabalhavam, não. Nessa época lá, Não. você fazia o quê? Quando você tinha Bom, 9, na 10 casa anos? dela, que eu fugi da casa dessa mulher, por que que eu fugi? Lavava prato, tava num balainho, a galinha derrubou o balaio de prato, quebrou uns pratos, ela veio braba pra mim, eu digo, peraí, eu tinha visto essa minha madrinha, ela disse, mas Maria, você sumiu, e eu digo, eu não tenho mais pai nem mãe, pois venha pra aqui que eu lhe quero. Você saía mudando de lugar, então? No mesmo lugar, aqui era a casa da dona Paulo, da mulher, Tá. chamava, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Maria do Carmo, não. Aí eu fui arrodear, chegar na casa dela. Da outra, então você... Aí eu fugi. Menino, mas eu era danada para fugir das casas. é? Aí fiquei lá. Aí a senhora lá foi correndo na casa da Dona Polônia e ela saiu assim, né? Aí Madrinha Agostinho também não gostou de eu ter feito isso, porque eu não podia fazer, né? Tinha que avisar, que não queria, não era obrigada. Eu já era grandinha. Eu era uma grandinha tão pequena que ela mandava eu buscar água na casa de uma vizinha, eu tinha que encher a lata na cabeça, porque ele não me ajudava. Não, tinha menos dessa idade, tinha. Que quando eu chegava lá na venda de seu Humberto, ela morava no fundo da venda, e a gente ajudava muito na venda. Então você trabalhava naquela época, com 9 anos, 10 anos, 11 anos? Sim, lavava prato, lavava roupa, carregava água, esses serviços de casa a gente fazia tudo. Já era normal para vocês, criança. Pois é. E brincadeira de criança? O que tinha naquela época? Brincadeira de criança era o seguinte, eu morria de vontade de brincar, ela não deixava. É mesmo? Não, você tinha que ficar cuidando da casa. Não sei por quê, porque eu morava perto daquela ponte quando a gente vai entrando em Caruaru, aí as meninas tudo brincando do anel, bota o anel, tudo sentadinha, outros brincam de bicho de manja, brinca manjar para correr atrás, essas coisas. Era mesmo as brincadeiras quase de hoje. Só não existia esse negócio de elástico, mas tinha de tudo. Corrida, pega-pega, pique-esconde, tudo. Tinha tudo. Tudo isso é desses tempos, pode crer. Aí o que é que ela fazia? Eu saía caladinha, né? Botava a cadeira na calçada e sentava, toda disfarçada, que estava bem achando bom.
Que quando ela saía, os meninos tudo brincando. Você ficava sentadinha lá parada. Ficava, que ela não deixava. Ela não tinha nem visto eu pra cadeira. Ela, sabe o que ela fazia? Sabe o que é que ela fazia comigo? Ela ia lá dentro, caçar uns panos velhos, que não tinha nada, botei eu pra remendar esses panos. E botava eu pra dentro de casa. Mas eu agradeço muito tudo, porque a gente na idade, eu já devia estar mais ou menos com meus 13 anos nesse tempo, ela estava mocinha, né? Se solta, fazia besteira mesmo, né? Sim, e minha irmã não teve quem puxou ela um pouco, fez muita besteira. Depois ela deu sorte, que ela arrumou um senhor separado da esposa, minha irmã. Ele levou os filhos dele para lá, era 5, e até a ex-mulher dele, ela que cuidou até ela morrer. E ele casou com ela, o Joel, né? Que tem a família, criou uma família, ela passou para ser evangélica. Aí ela quitou, né? Iraci. E assim, Aí madrinha fazia isso com a gente, Agora, se eu quisesse tudo ali dentro de casa, ela deixava. Eu chamava as meninas tudinho para dentro de casa e a gente ia inventar quem cantava para bater palma, porque eu não era gente. Eu cantava, passei a ganhar o prêmio de primeiro. E era assim, sabe? Ela não importava. Tinha televisão naquela época? Você? Televisão, não tinha nem rádio, nem luz, era candeeiro de pavio. Não tinha nem luz? Tinha luz, mas madrinha não tinha luz em casa. Era um candeeiro com um pavio, fumacento. E um que tinha uma boca de vidro assim, que era mais chique, para botar na sala. Mas era tudo com querosene. E aí banho também, mesmo esquema, era só na panelinha ali. Agora, o que é que acontece? Olha só, fui embora, né? Fugi e fiquei na casa dela. Da casa dela, ela, uma senhora já velha, inventou de arrumar um namorado. Meu pai... E ela arrumou esse namorado, terminaram ficando juntos, que não casaram. Os filhos dela não gostaram. Que tem um neto dela que chamava Aloysio Gata Maga, porque ele era muito alto, ele é dono até de um hotel ali lá no centro da cidade, eu até já hospedei nesse hotel. Ele já morreu. Aí, que acontece? Fiquei na casa dela, deixa eu ver, parece que eu fugi aqui agora um pouco. Ela estava... No hotel, você está falando do hotel lá? Não, sim, ela casou, né? E eles não gostaram, os netos, porque eles eram quem dava o dinheiro da despesa dela. Porque como ela casou, ela teve que sair do fundo da casa da loja de seu Humberto, que era uma mercearia, né? Aí ela não quis, alugou uma casa, naquele tempo as casas eram tudo de tijolo, sabe? Os tijolos de bom de aguar, varrer, tudo isso. Aí ela foi embora para essa casa, e eu era a companhia dela, né? Os meninos gostavam muito de mim, os filhos dela. Que quando a nora dos filhos dela era tudo casado, e estava para nascer um menino, chegava o filho dela, por exemplo, seu Lindolfo. Mãe, deixe Maria ir lá para casa, Belinha ganhou neném, aí eu ia ajudar. Eu trabalhava, mas eu arrumava, eu era uma capetinha para fazer as coisas. Quando era outra, do mesmo jeito. Tinha uma mulher, nora dela, que ela dizia, Maria, se dona Augustinha morrer e tu não for morar mais, eu boto veneno na comida pra tu. Nossa. Mas tu não vai morar com as outras. Ela dizia brincando, eu falava, né? Aí pronto, eu vivia assim. Que quando foi um final de ano, ela falou assim, minha filha, esse ano eu acho que não vou comprar um sapato para você, nem um vestido de seda, porque os meninos estão muito apertados e não tem dinheiro. Ele não tem nada não, madrinha, tem vestido. Aí eu vesti um vestido feito desse ano, só vestia no fim do outro ano, porque ela não deixava vestir, não podia, tinha que perguntar. Só na festa. Eu já, assim, mocinha, né, sabe o que eu fazia? Ela, Maria, vai na feira comprar as batatas de tardezinha, porque aqueles moião barato. E olha a vergonha de eu ir. O que eu fazia? Mas, gente, né, gente? Eu pegava a sandália que foi do ano, de dia de ano, botava dentro da sacola, porque era arrastando um tamanco de madeira. Arrastava tanto, menino, que ficava só o finzinho, que ia gastando. Eu botava a sandália dentro da sacola, tinha um bequinho assim que passava, saía quase em cima da feira. Eu passava lá, tinha uma amiga minha, eu pegava um papel bem bonito para comprar as batatas e trazer aqui, que eu não ia trazer sacola. Quando eu voltava, eu trocava de roupa. Quando eu chegava em casa, ela estava assim, costurando. Aqui era um corredorzão da casa. Aí eu passava na porta do quarto que eu dormia, tinha um debaixo da cama.
que eu tinha vergonha, né? Ela disse, olha, eu vestia, que as noras davam aqueles vestidos, ela desmanchava, costurava, essas coisas. Aí ela disse, pois é, Maria. Aí a nora dela ia fazer primeira comunhão de 2 meninos. Aí disse a Lindolfo, que era onde a Abel trabalhava, era nesse seu Lindolfo. Aí já começa a história das paqueras. O Abel depois. Aí quando o seu Lindolfo foi lá, ela deixou. Para quem não sabe aqui, é o meu avô já. Falecido, então... Aí ela deixou, né? Eu ir. Mas por que eu incentivei ficar lá? Porque ela disse, Maria, ela costurava, ela só tinha um braço como a Cida, sabe? Mas ela fazia tudo, bordava, costurava para fora, tudo. Ela disse, Maria, se Dona Agostinha deixar, Lindolfo, dá teu sapato, eu vou no Recife, compro um retalho e dou teu vestido. Pronto, eu endoidei. Mas não fiz maldade em pensar que ela ia ficar só, não pensei nessas coisas. E quando eu cheguei lá, que eu falei, já fazia 2 meses que eu estava na casa da mulher, e eu fazia tudo. Eu já, quando chegou lá, que eu já namorava com a Abel já lá por fim, que eu passei só 3 meses na casa dessa senhora. Aí quando eu cheguei lá, que eu falei que se ela deixava, que ela me dava as coisas, mas ela zangou-se comigo. Mas zangou. Isso que eu era bandoleira, que eu só vestia roupa velha. Essas coisas assim. Mas o que é que eu fiz? Fiquei, tudo bem, fiquei lá, não voltei para casa da mulher por conta disso, não. Já tinha 3 meses que eu estava na casa dessa mulher, da nora dela. E lá nessa casa que você conheceu, como que era o namoro naquela época lá? Pois é, eu fiquei, eu não fui, né? Aí ela começou, sabe aquelas pessoas que falam, reclama. E por que você saiu com um vestido que não era para sair? Primeiro. Aí eu fiquei pensando. Aí ela foi para casa de uma senhora ajudar, chulear a roupa. O marido dela era alfaiate. Naquele tempo não tinha máquina para sair prontinho, era na mão. E ela ganhava uns trocadinhos, ela ia. Aí eu comecei pensando, eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora para casa de Lindolfo, era um pouquinho distante. Tinha que passar pela estação, tudo, era ali pro perto da estação. Aí você juntava aqui suas roupas, fazia uma malinha, como que fazia? Vim fazer mala, menina, juntava uma folha de papel, botava um lambinho ali dentro, ó. Aí eu chamei o menino, vizinho, e falei, eu digo, tu me leva lá no seu Lindolfo? Ué, mas o que é que vai fazer lá essa hora com esse pacote de que eu vou fugir? E cadê Dona Alquim? Aí ela não sabe, não. Aí fui-me embora. E você ia de quê? Foi de cavalo, de que andando? Andando, menino. Aí quando eu cheguei lá, a dona mulher falou, Maria, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, eu fugi da casa de madrinha. Maria, você é doida? Aí ela foi e mandou chamar seu Lindolfo e contou a história. Meu filho, quase que eu apanho desse homem. Você não tem que deixar minha mãe. Aqui não precisa. Por que eu gostava lá? Lá tinha 6 meninas, onde já tinha menina já grande, já mocinha. Aquele primeiro uma beleza. Eu brincava de plantar bananeira, de boneca, ainda nessa época. E fazia tudo dentro de casa. Eu engomava terno de linho do seu Lindolfo, que eu acho que ninguém engoma, com aqueles ferros pesados. E aquela época era ferro com braço, né? Ferro com braço e pesado. Hoje eu peguei essa semana, não sei onde foi, que eu digo, meu Deus, como é que eu dava conta de passar com esse ferro? Bom, para encontrar a história, não é tão lógico, é tanta coisa. E aí, no caso, você ficou lá um tempo e quando você chegou a parte do casamento? Não, aí entra no história do casamento. Aí Dona Orla então passou essa confusão, que eu fugi, mas ela não pisou lá mais nunca. Enquanto eu estava lá, ela disse que não ia lá. Aí o que é que acontece? Ela foi e falou, disse que não ia mais lá, e que eu era muito bandoleira, e falou de mim até, oh meu Deus do céu. Aí quando fiquei lá, aí a mulher do seu Lindolfo começou. Aí a Abel trabalhava lá. A Abel era branco. Nossa, só tinha aquele zoiãozão. Eu digo, mas que homem feio é esse? A mulher foi e falou assim, Maria, tu não sabe, esse rapaz é de uma família tão boa. Ele é pobre. Ele vestia camisa de saco que Dona Cecília fazia. E aqui era o trabalho, aqui saía, passava na frente do Night, que era um prédio de, sabe, né? Essas mulheres bonitas. Aí do outro lado morava a mãe dele. E quando ele saía na hora do almoço, eu ficava espiando.
Só se via o vento muito quente, ele desabotoava a roupa, né? E só via as bandeiras. Deus me livre, ela disse, olha, esse rapaz seria minha filha, tá de ver tu casada com ele. Eu chorava. Eu dizia, não, dona de Janeiro, dona, sei lá, esqueci o nome da mulher. Não quero saber de casar, não, tá doido. Nessa época eu já tinha, acho que uns 17 anos já. Eu já tinha uns 17 anos. Aí ela disse, Maria, mas é uma família tão boa. Ele não tem dinheiro, não, mas ele é de confiança. E puxou a minha atenção, eu fiquei mais curiosa, né? Mas tu sabe o que aconteceu? Quando foi, o marido dela fazia feira, era nos balaios, assim. Aí ele ia pra feira e ia botando na cabeça do menino tudo. Aí o menino era conhecido, ia levar o balaio na casa dela. Enorme, que só se fosse um para desajudar. Chegou lá, eu digo, a Marinete, que era a menina dela, vá buscar uma pessoa aí junto, que era onde era o trabalho, porque eu não dou conta desse balaio, não. Ela foi. Tudo bem, não prestei atenção a nada, mas quem veio? A Bel. Aí ela trabalhava lá, ela ajudava lá também. Ela era novinha, de 7, 8 anos, mas era danadinha. Aí, quando um pouco mais lá vem ela correndo, Maria, vem cá. Eu digo, o que foi, menina? Eu tive aquele rapaz que tirou não prestei atenção, não. Olha, é aquele que mamãe falou, menina. Aí foi quando eu fiquei prestando atenção. Eu digo, Ave Maria, não, tua mãe inventa umas coisas, eu não tô querendo casar, menina, até doido. Você tá com quantos anos, sabe? Eu já tava mais ou menos com 17 anos, já. Tinha 17 anos. Já falando em casar com 17 anos, né? Pois era, queria me casar, porque disse que ela que não queria que as outras noras dissesse que eu tava lá, que ela tava se aproveitando de mim. Olha só. Toma uma aguinha aí. Não, e madrinha queria que eu casasse, menino, com os homens velhos lá. Eu digo, tá louca, madrinha. Menino, mas olha, eu vou te contar. E o que é que acontece? Deixa você tomar uma aguinha primeiro. Vou tomar com a tua engasgando, tanto falar. Eita, minha história. 17 anos naquela época, e os meninos hoje casam com 30 anos. E aí, com 17 anos, você conhece. Como que foi essa? Pois é, aí da história do que ela contou essa história, e Dona Dianira, aí foi quando Dona Dianira. Aí ela chegou lá, o que é que ela contou pra mim? Maria, tu viu aquele rapaz assim? Eu não prestei atenção, não. Só, sabe o que é que ele perguntou? Ele disse, quem é aquela morena bonitinha que tava aí? Ela disse, aquela moça, ela é minha avó que cria ela não tem pai nem mãe. Ele disse, que uma dessa que eu quero casar, que eu também sou pobre. Daí e ele tinha quantos anos? 18 anos? Abel? É. Não, Abel... E eu casei com um ano. 92? Ó, eu casei com um ano quando eu saí da casa dessa mulher. Com um ano. Abel casou com 24 anos e eu com 18. 18 para 19 já. E naquela época, como é o casamento, vó? Tinha... Meu filho, deixa... Ia na igreja, tinha o véu da noiva, tudo isso? Foi tudo no protocolo? A coisa que eu sempre falava quando eu era assim, nova, aquela fazia primeira comunhão, as meninas pareciam umas noivinhas, sabe? Primeira comunhão naquele tempo era como uma noivinha. Tava véu, tava uma capela, um livrinho, um tercinho, mas eu achava aquela coisa mais linda. Queria casar vestida de véu também, casar de vestido longo, nada disso aconteceu comigo. Mas também tive tanta coisa boa sem isso. E você casou com um Eu casei assim. A dona Ângela me incentivou muito a namorar com a Abel. Fazia 3 meses que eu estava na casa dela, a Abel começou a alugar bicicleta, carregar os meninos dela final de semana, não sei o que, para estar me vendo. Só no carrozinho ali. Eu sei que para encurtar a história, terminou namorando com a Abel. Ela ficou satisfeita. Lá, menino dorme em rede, assim, só balançando e cantando. Boi, vai pegar, essas coisas. Quando a Bel aparecia por lá de noite, do lado de fora, na calçada, ela dizia, vai balançar o menino, que a Bel chegou. Quando foi depois, ela começou com cara feia. Cara feia. Quando foi um dia, a Bel disse, dentro desses 3, uns 2 meses, depois que eu estava lá, que era depois de um mês que eu estava lá, aconteceu essas coisas. Aí a Bel disse, Maria, vamos lá em casa, você conhecer minha mãe, eu já falei com ela. Aí eu fiquei assim, eu disse, vixe, Maria, agora como é que eu vou falar com Dona Ângela? Eu vou. Aí eu fui com uma das meninas. Dona de Cecília morava do outro lado, de tarde, um domingo. Demorei lá um pouquinho e vim embora com a menina e a Bel.
Aquilo tinha, eu era dura com o namorado. Não pegava na mão, tinha um pedacinho de agrado. Perdi meu tempo, quando tivesse ido. E Abel já era seco. Abel não era homem dessas coisas, não. Ele era muito respeitador. Mas pelo menos pegar na mão, eu digo, não, senhor, de jeito nenhum. Eu não tenho pai nem mãe, depois por me ver, disse que eu quero. E outra, aí tudo bem. Fui 3 vezes na casa da minha sogra, ela foi ficando de cara feia, não abria a luz da área, no lado de fora um marquisezinho assim, com a luz, né? E o janelão, eu ficava de dentro e abria. Limpar a sogra e nora agora. Aí ela ficou cara feia, essa senhora. Eu digo, tá bom, peraí que eu sei o que é que eu vou fazer. Eu também era danada. A minha irmã, ela era empregada doméstica, né? Ela ficou assim, eu fiquei assim, num canto só. Que essa madrinha minha, quando ela soube que Iraci dançava e aproveitava a vida, que Iraci chegava lá em casa, eu não via Iraci, ela dizia que eu não estava não, porque disse que ela ia botar eu a perder. A madrinha falava isso, mas tinha um zelo por mim. Né, no caso. Muito grande, muito grande. Aí, para encurtar a história, eu fiquei chateada. Aí, o que é que aconteceu? A Bel disse, olha, Maria, eu falei com minha mãe que eu vou acabar esse namoro. Eu não queria acabar. Mas, dona Ângela, agora é de cara feia, não fala comigo, não acende luz, não sei o quê. Eu não sou cachorro para estar aqui. Aí, diga ela que incentivou, agora que eu estou namorando com a Bel, eu não vou acabar também. Aí ele disse que a mãe dele disse, não acabe não, ela não tem culpa. Ele disse, olha, nós vamos ali, era a linha do trem, mesmo onde Carlos morava. É a linha do trem, nós vamos conversar ali. Eu digo, eu? Ir para a beira de linha de trem? Vou não, Abel. E ele não foi gostando, né? Tudo bem, passou. Porque quando foi mais tarde eu fiquei pensando, quer saber de uma coisa? A minha irmã tinha trabalhado na casa do doutor Jordão, que ele era juiz e desembargador de Pernambuco, senhor velho já. E só era ele e a esposa dele. Aí Iraci passou uns tempos lá, mas como ela era muito fogueteira, ela logo saiu. Quando eu cheguei pensei, quer saber de uma coisa? Peraí, eu vou na casa do doutor Jordão falar com ele. Eu cá com meus botões. Mas, menino, e quando foi nesse dia, eu não dormi. Tu acredita que eu passei a noite todinha ajoelhada rezando para São Bom Jesus do Monte, porque lá tem um monte alto, né, que vê Caruaru tudo de lá de cima. E eu fiquei. Aí ela entrou lá, quando ela entrou, que me viu assim, tomou um susto. Eu digo, não, estou rezando só, dona Ana, pedindo a Deus para eu ir e me dar coragem de eu falar com ela que eu ia sair, não ficava mais lá. E que... Eu fiz a promessa, São Bom Jesus, se o senhor deixar e o doutor Jordão me aceitar e eu ficar na casa dele, eu vou mais Abel subir aquele monte e acender vela na igreja. Eu, com meus pensamentos. Chegou o dia, era 21 de abril. Nossa. Aí eu fui. Lembra até o dia? Até o dia. Porque era um feriado, né? Ele estava em casa. Aí minha irmã já não estava mais lá, não. Mas eu já conhecia, já tinha ido lá conversar com o Iraci uma vez, na casa dele, tudo. E era só eles dois. Aí, menina, eu fui. Quando foi de manhã, eu levantei 5 horas da manhã, lavei as coisas, saboei roupa, fiz um bocado de coisa que eu cozinhava e lavava roupa, né? Aí ela levantou. Dona Ângela, eu vou dar uma saídazinha. Oxe, para onde que você vai? Eu digo, não, eu vou ali e já volto. Quando eu chegar, eu falo para a senhora. Aí, ó, me mandei lá para doutor Jordão. Cheguei lá, bati na porta, doutor Jordão saiu. Na porta mesmo, na calçada, que era pertinho a casa dele. Aí eu falei, ele só chamava menina. Que é a menina? Falei, doutor Jordão, eu sou irmã de Iraci, talvez eu lhe contei a história. E eu tô nessa casa, é assim, e assado. E eu queria saber, aí a mulher agora contei da história do namoro, que ela não estava mais gostando, e eu não queria acabar o namoro. Ele disse, minha filha, aqui não quero não, sabe por quê? Eu sou uma pessoa pública, eu não tenho filho aqui, não tenho namorado, não tenho moço, não tenho nada, vai chamar muita atenção do povo, um namorado na minha porta. Eu digo, doutor Jordão, o meu namorado, ele só vai vir aqui de 8 em 8 dias. Eu ficava tucaiando a Bel passar para ver ele, mas nem falava com ele. Vai lá, vai. Ele disse, eu vou falar com a Olívia. A Olívia está meio adoentada, que era a esposa dele. Eu vou falar. Como ele voltou. Aí ele disse, olha, mas menino, mas a promessa Deus abençoou. Deus fez assim, ó.
que quando ele voltou pro Jesus, ele falou, menina, você pode vir? Você pode estar a cadeira aqui e sentar, que a casa era daquelas que tinha um portão, entrava, desse lado era a entrada da primeira porta da casa, a outra era da outra sala, até a cozinha era assim, de um lado, tudo feito de um lado. Aí, eu não acreditei. Eu digo, não, senhor, eu não vou botar cadeira para sentar nem nada, não. Ele passa aqui no sábado, só um pouquinho e vai embora. E aí ficou namorando assim nesse Ficou. intervalo. Ficou assim. Quando o trem apitava, 8h40 na estação, quando dava 9 horas, a Abel ia-se embora. Porque toda noite ele ia pro cinema assistir o Jornal Nacional. Ele já tinha a cadeira cativa dele, né? Como ele era juiz, ele ia ver as notícias, essas coisas, assistia e vinha. Era no cinema que passava? É cinema Caruaru. Ah, é? Era. Passava notícia no cinema. Passava assim como o Jornal Nacional, né? Mas e ele ia assistir. Ninguém tinha televisão também ainda naquela época. Não tinha, tinha televisão não, ele. Televisão, Aí ele ia e logo ele voltava. Meu filho, quando foi um dia de sábado, eu não sei pra onde é que ele, deitei pro cinema. Ele voltou. Foi logo voltou. Aí eu estava no portão no degrau de cima, e era 2 degraus, e a Bel embaixo, no degrau. Nada demais, não tinha agarrado, não tinha nada disso, bem que eu tinha vontade. Aí ele chegou e falou assim, aí a Bel disse, Maria de Deus, lá vem o doutor Jordão, eu disse, fique quieto, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou aqui, ele mandou eu sentar aqui dentro, eu não quis, pode ficar. Aí chegou o doutor Jordão, boa noite, menino. Subiu. Aí quando foi no outro dia, ele falou assim, você conhece a família desse rapaz? Eu digo, não, eu não conheço não, porque ele é pobre, a família dele é muito rica, ele não tem muito contato não, mas é família assim, assim. As famílias mais ricas de Caruaru, mais conhecida, era do lado do pai de Abel. É mesmo? Os irmãos, era tudo. Mas ele não era rico. Ele porque o pai pobre, dele... Por quê? Porque ele era jogador, perdeu tudo. Ele chegava para os irmãos ricos, hipotecava essa casa, perdia, eles tomavam de conta. Tem rua, que era do pai de Abel. E deixou a mãe sem nenhuma casa, com bebida e mulher. Foi. Aí ele disse, mas eu conheço, ele é de uma família muito boa. Passou. Aí quando foi um dia, ele chegou e falou, Maria, você quer casar? Eu disse, quero. Aqui na lata, assim? Foi, na lata. Você quer casar? Eu disse, quero. Ele disse, porque eu vou fazer uma viagem, vou demorar. Agora, se você, que ele era juiz, casava as pessoas também no civil, não, né? Quem perguntou foi o juiz. Foi o juiz. Aí eu disse que queria. Aí ele foi e falou, tudo bem, depois vamos marcar. Eu não caso ninguém no domingo, mas você eu caso. Ele gostava muito de mim. A mulher dele não ia para Recife para não ir comigo, não passear comigo. Onde ela ia, ela trazia uma coisinha para mim. Ela me deu um colar que ela tinha, quase pérola. Naquela época custou 250 mil reais, não sei como que era, em 50. Ela era muito boa, dona Olívia, mas aquela pessoa de fibra. E eu fiquei lá como empregada doméstica, ganhando 50 mil reais. Acho que era 50 mil reais, sei lá como é que era. Você lá, morava lá, né? Morava lá. E aí ele você perguntou se você queria casar, né? Aí ele perguntou. Aí ele chamou mandou o seu namorado, vem aqui, Isabel. Não, foi dentro de casa, ele conversando, né? Aí o casamento foi você para ele ou você pro seu Abel? Abel disse que a coisa mais que ele tinha medo era de chegar um dia, dele chegar junto do pai do amor e pedir ela casamento. Lá não teve que pedir a ninguém, ele queria, pronto. Bom, aí quando foi na data que ele marcou, antes, ele foi e disse, você fala para o menino vir aqui, o Abel. Tá bom. Aí Abel, acho que veio, só Deus sabe. Aí Abel veio. Eu digo, eu vou escutar o que é que o doutor Jordão quer com Abel. Aí fiquei lá rabichando de longe. Ele foi e falou assim, olha, você quer casar? Quero. Aí só, porque mulher não é cabra não, viu? Que se amarra uma corda grande para ela se linhar e nem bota tão curta que ela não possa beber água. Aí, né, essa menina é muito boa, pena que ela não tem estudo, porque eu não tinha estudo. Eu lia e escrevia, porque no dia que eu fugi, que eu vim embora, eu mandei um bilhete para ele. E ele veio, porque ele queria que eu ficasse na casa da irmã dele, de Ofélia. Você não ligou, vó? Por que você não ligou para ele? Por quê? Meu Deus, catei o telefone, que é um menino que ia passando conhecido. Falei, passa lá do seu Lindolfo e entrega esse bilhete. Que quando foi de noite, a Bel foi lá falar comigo. Eu saí assim fora um pouco.
Aí foi quando o doutor Jordão foi e falou isso com ele. Aí, tá bom, vamos marcar a data, tudo. Eu nem me lembro. Não, foi 12 de março, foi de 1950 que eu casei. Aí quando Abel, doida para saber do Abel, mas eu já tinha visto, mas Abel calado. Aí quando ele perguntou, você sabe o que é ser um dono de casa, senhor Abel? Ele disse, eu sei, porque minha mãe ficou viúva com 44 anos, com 8 filhos, e a gente é quem sustenta ela. Eu com 10 anos eu já trabalhava, aí ele, né, deu um bom sinal. Aí eu sei que para encontrar a história ficou. Marcaram o dia do casamento, tudo. Aí eu digo, oh meu Deus, tanto que eu queria casar de noiva. Menina, para com essa besteira, esse negócio de casar vestido de noivo com melança, e você vai encher o bucho, os outros ainda vão falando, dizer que o comer não prestava. É só para gastar dinheiro, você tem que casar no civil, aqui tá certo, porque se ele tiver dinheiro é dele e seu. Ele era danado, o Jordão. Ele tá certo, Jordão. E a Abel também não gostava dessas coisas de farra, de aniversário, de nada. Um dia eu fui, contratei a Abel pra gente ir pra missa. Eu tava na Dona Ângela ainda. Abel, vamos pra missa amanhã cedinho. Não era de missa, não era não tinha religião, porque Dona Cília nunca botou ninguém em religião. Ele chegou primeiro do que eu na igreja e sentou lá na frente, onde fica aquele pessoal do Sagrado Coração de Jesus, com a fita pendurada aqui, tudo. Ele chegou lá, sentou. Lá na frente, na primeira cadeira, porque é para civil, padre, sei o quê. Aí a mulher falou, o senhor não pode sentar aqui não, viu, moço? O senhor vai sentar lá atrás. Aqui é da Cia do Coração de Jesus. Ele disse, o quê? Ah, então aqui tem os... porque aqui, ó... Ele saiu, foi embora. E eu tô que esperar, Abel, e tô que esperar. Foi quando ele contou essa história, nunca mais pisou numa igreja. É mesmo? Fazia texto lá em casa, ele corria, ia-se embora para outros cantos, só voltava. E aí vocês casaram, foram para uma casinha, vocês aí o que é que eu fiz? Onde? O que é que eu fiz? Quando tá eu saí da Dona Ângela, olha a minha raiva. Ela disse que eu queria estar solta com a Abel. Isso que eu queria, que a Abel não ia casar comigo nem nada. Menina, a Abel ficou bravo com essas conversas. Ele disse, nem que eu não quisesse, pois eu ia casar só para tanazar que é a mulher. Aí ele tomou, ela e o seu Lindolfo, para ser testemunho da gente, olha só. E eu tomei o filho da velha que me criou, que já era casado, com a esposa dele, Dona de Janeiro. Ele é muito conhecido. Chegar em Caruaru, que era seu Humberto, um comerciante muito grande. Aí, tudo bem, só estavam os 4, não tinha mais ninguém. Era eu, Abel, Aliança. Você era no cartório? Não. Foi lá no cartório, onde ele trabalhava, né? Que mandou abrir, sei lá como é que é. Aí a Aliança, né? Não tinha era aliança. De ouro? Como que era? Não tinha aliança, pedi a aliança de minha cunhada emprestada. Abel pegou a moeda de R$1. Hoje eu digo R$1, mas naquele tempo era 50 centavos, 10 tostões, era assim. 400 tostão. Aí Abel mandou desmanchar ali uma moeda dessa, porque aquelas moedas do ano de 1927 era ouro 16. Era mesmo? Era ouro e prata, tinha prata. A de R$2.000, que a gente chamava, era pura prata. A gente feito boba, não sabia nada, não podia ter guardado um bocado, né? Aí Abel mandou fazer a aliança dele. Só que quando eu casei, eu entreguei a de Maria Cecília. Aí não fiz, que não podia. Aí ele pegou a dele. Ele tem isso grosso, isso meio fino, aí vivia só machucando, só enganchando. Essa porcaria serve de nada. Nós tirou até hoje, ninguém usa aliança. Mas aí, foram quantos anos casados? Não, aí ele tinha alugado uma casinha, Abel, né? Ele casinha lá. Abel toda a vida foi uma pessoa de muito respeito e uma pessoa muito trabalhador e direito. Penso que era um homem direito, era Abel. Aquilo ali, ele era incapaz de beber isso aqui, se você não desse para ele beber. Nossa, era demais, Abel. Pobre, para fazer a feira. Aí a gente foi e casamos. Aí casou, parabéns, não sei o quê. Aí Abel falou com o seu Lindolfo, que eu era o patrão dele, filho da velha, que eu vivi muitos anos, e eu fui falar com Dona Ângela. Oh, meu Deus, eu não devia nem ter feito isso, que isso tudo não vale nada. Eu digo, olha, Dona Ângela, eu sei que a senhora falou que talvez Abel nem casasse, né? Agora, eu casei, a senhora faça por onde casar suas filhas também. Meu Deus do céu, olha,
Eu não gosto nem de falar, porque eu falando, tá parecendo que eu tô achando bom o que aconteceu. Mas deu um destroço na vida dessa criatura. Ela tinha um filho que eu adorava, eu era madrinha dele, caiu no alcoolismo, vivia caído por a rua. A filha, no caso. Não, desandou tudo. Basta isso. O marido dela também, tudo desandou. Ela hoje, não sei se ela é viva não, mas a última vez que eu vi Dona, ela foi no Recife. Aí eu não gostei, eu não tenho intriga com ninguém, não tenho ódio de ninguém, nós ficou bem e tudo, conversando, né? E aí, no caso, aí começaram os filhos, vim. Aí começou a bagaceira dos filhos. Aí começou essa jornada, porque... Rafael, meu Deus, a Abel tinha alugado a casa, aí chegou o dia do casamento. Rafael, a minha cunhada era tudo gente rica, eu e a Abel eram pobres. Não foi nenhuma lá para dizer, eu vou esperar a Maria chegar. Foram lá, Rafael, oh meu Deus, me perdoa, não é para eu estar falando isso. Deixaram um bolo e um pudim e se mandaram. Quando eu chego mais a Abel, com as duas testemunhas, né? Maria Cília fez o bolo, fez um pudim e deixaram lá. Mas tinha tanta mosca naquele recanto de casa, que era um lixo perto, que eu fiquei morrendo de vergonha. Aí lá veio minha sogra correndo, abriu a porta e se mandou. Meu Deus. Mas não vale nada. Não vale nada. Essas coisas. Para olhar para trás, olhe para olhar para trás e ver os acontecidos com o Henrico. Eu sou muito rica. Não é isso que fica, muito né? rica das bênçãos de Deus. E aí veio... Não, aí casei. Vamos pro cinema. Vamos. Aí Rosa Maria, que é aquela irmã de Abel, você conhece quem é Rosa, né? Eu vou também. Ela era novinha, sabe? Tem uns 13 anos, 14. O que tu vai ver, Rosa? Eu disse, lá vou pra cá. Não sei se tem em casa da casa da mãe, é primeiro minha casa. Eu disse, vamos, Abel, leva ela, tadinha. E eu só deixava como é que eu tava com o coração. Uma moça que nunca namorou na vida. O namorado foi Abel primeiro. Menino de Deus, eu achando bom Rosa aí comigo, mas eu vou ter que ficar só. Bom, fui pra casa, tudo bem. Abel trabalhando, no outro dia, fazendo serão, era assim. Comprou umas coisinhas direitinho, comprou 4 panelas de alumínio, comprou 4 cadeiras, uma mesa, tudo era de tamborete, né? As cadeiras não, era parecendo com gerdal, mas não era. Pronto, e aí ele... E a casa como que era? Era casa de piso? Não, a casa era casa de alvenaria mesmo, bem arrumadinha. Ele alugou, não sei quanto que era aquele aluguel. Aí ficou pelejando, aí veio Limeira, chamou para ele ir para São Paulo, né? Olha, eu casei no dia 12 de março, quando foi no dia 3 de dezembro do mesmo ano, Mabel nasceu. Aí começou. No outro ano, Marlúcio nasceu, e Marlúcio nasceu, e lá vai 10. Eu digo, pelo amor de Deus, tem 34 anos. Bom, me conta um negócio assim, são 10 filhos, né? E hoje, o que você tem para contar para a turma aí? Porque... Por exemplo, eu tenho 3, né? E hoje ninguém tem mais essa quantidade de filhos, né? Tem não. Você tem não. Pra falar assim, foi bom ter 10 filhos? É muita ignorância, não pode, Rafael. Eu chorei muito vendo meus filhos precisar das coisas e eu não podia. A Bel veio para aqui, passou 2 anos para ver se melhorava a vida. E eu sozinha em casa, sozinha. Trancava a casa, ele mandava todo mês aquele dinheirinho. Mandava como? Pelo banco? Tinha banco? Eu não sei, o Carlos me dava o dinheiro. Eu ia lá buscar o dinheiro. Saía de casa 4 horas da tarde, trancava as meninas. Mabel com 12 anos, 13 anos, Marlúcio com 12, e fora os 3 que tinha, porque o resto foi por aqui. E já tinha morrido lá também 3. Já tinha falecido 3. Pois é. Aí pronto, aí eu ia buscar esse dinheiro lá, Carlos estava se arrumando para ir para Garanhuns, que ele vendia sapato na feira, e eu ficava esperando, dava de noite, Rafael, e Carlos não aparecia com esse dinheiro, ia esperando que na sexta-feira, para no sábado eu ir para a feira. Chegava em casa, já tinha gente dormindo, sem fazer nada, aí eu levava o pão, levava um pedacinho de queijo, aquilo era tudo dividido, assim. Mas passou, tudo bem. Olha, Rafael, o que eu tenho para falar, como você está falando aí de hoje, das crianças, de tudo. Dos casais, né? Das famílias. Eu acho assim, eu não sei, Rafael. Nem todo mundo foi como eu, né? Muito pobre e aguentava tudo calada e fazia as coisas com muito gosto, agradecia tudo.
Hoje é muito diferente. Hoje não pode nem comparar, Rafael. Não tem como, né? Não tem nem como televisão, comparar. Tem internet. Hoje não adianta, Rafael, porque eu tinha esses filhos. Mãe, não sei o que. Vai pra lá. De tanta ocupação, roupa para lavar, empregada, essas coisas, nada se tinha. Eu carregava água na cabeça para botar dentro de casa, porque por enquanto ainda não tinha água. Aí Abel, o que é que Abel fazia? Foi para São Paulo, ele dizia, se eu for para São Paulo. Limeira morava em São Paulo. Não, nessa época Limeira estava no exército. Limeira é um irmão. Aquilo ali. É um irmão aquilo do meu é pai, é irmão. É tudo de bom. E eu agradeço muito a ele por tudo. Porque ele foi quem trouxe a gente para aqui. Mas. Para quem sabe, para aqui é Brasília, né? Eles estão falando aqui de Brasília. Abel inventou disso, embora aqui, depois que a gente. Olha, eu vim para aqui num pau de arara. Como que era as estradas? A estrada era. Só a estrada tapete. Oxe, 1964. Tinha nada. Tinha nada, era um tapete, mas tapete furado dos buracos do carro caiu dentro, pau de arara. Eu, como estava esperando Marluz. Quando eu cheguei aqui em Brasília, 15 dias Marluz nasceu. Eu não sei como aquela menina nasceu na estrada. 12 dias de caminhão de pau de arara. Vinha sentado naquelas tábuas em cima, os outros, e eu vinha, mais a mulher do Mosquilino, que trabalhava com a Abel. Sem segurança nem pensar. Da onde? Meu Deus do céu. E a mochila. E quando parava. Como para comer, vó? Como que era naquela época? Leva, gasolina, parava nos postos, comia, dormia na estrada? Quantos dias demorava? Comia. Tinha canto pra gente comer. E muitos levavam a matula, parava, fazia um café, uma coisa, né? E vocês dormiam como? Porque foram quantos dias mesmo de estrada? Acho que foi 12 dias. 12 dias? 12 dias. Lá de Pernambuco para Brasília. Para Brasília. Não tinha estrada. Parava, à noite parava para dormir? Não, parava era nada. Eu não me lembro, Rafael, agora. Não, mas eu acho que ele não parava, não. Parava não, dormia no carro. Não, tinha gente que armava a rede debaixo do carro para dormir. Tá. Aqueles que não, acho que não parava, era tudo gente pobre. Era tudo gente pobre. Tudo gente pobre. Mas cheguei. Vim para casa do Limeira, né? Saí mas também quando eu vim para Brasília, já tinha passado muita coisa, já tinha. Depois que a Abel saiu dessa casa, ele foi para São Paulo. Ele mandou me buscar. Foi quando eu fui nesse pau de arara. Fui para São Paulo, não fui para Brasília, eu vim no conforto da Kombi, do Jeep de 1900 da guerra. Só para chegar em casa, passei a traseira. Mas era buraco, e doía. Aí a gente veio assim, né? Aí quando a Abel veio para São Paulo, me deixou com Dona Cília. Eu só tinha Mabel e o bucho por acolá. Abel veio e disse, olha, se eu for para São Paulo, eu arrumar dinheiro para comprar uma casinha, comprar uma bicicleta e uma máquina de apalazar, porque a máquina ele alugava para fazer os sapatos, o trabalho dele, né? Ele disse, olha, e comprar uma casinha, comprar um rádio, e comprar uma bicicleta, eu não quero mais nada. Fui para São Paulo. Ele e Lino vieram-se embora. E eu fiquei 4 meses na casa da Dona Cecília, com uma Abel, esse barrigão, né? Aí a gente veio embora. Com 4 meses, eles alugaram uma casa boa. Tinha umas descidas assim lá embaixo, chamava Purão. Um quarto assim, né? Descendo. Aí ele foi fazer o fabricozinho de sandália. O rapaz fazia as sandálias e ele ia vender nos domingos. Saía com umas sacolonas grandes, sabe? Vendia tudo. Umas sandalinhas bem simplesinhas, todo mundo comprava. Ele que vendia. Eu e Lisete ajudava a passar cola ali, ajeitar e tudo nas palmilhas, e eles fazendo. E assim que era o comércio antigamente, né, Ora? Um comércio bem improvisado, né? Porque... mas era tudo escondido, né? Dali ninguém sabia de nada, porque senão já viu. Ele saía com aquela sacola, pegava os ônibus, entrava naqueles apartamentos. Diz que xingavam tanto ele em muitos apartamentos. Você não tem o que fazer, não sei o quê. Era assim. Aí que ele resolveu que eu viesse para lá. Que já estava tudo certo, uma casa boa, que eles alugaram, muito boa. Aí, foi quando eu vim... Brasília. Quando eu fui para São Paulo, com barrigão. Eu e a Lisete não tinha filho, a minha felicidade, que ela sustentava a Mabel com 1 ano, né? Quando o Marlúcio nasceu, ainda faltava 12 dias para a Mabel fazer 1 ano.
E casei direitinho. Porque realmente, porque São Paulo, a Marluce, né? Marluce nasceu lá. Em São Paulo. Aí, pronto, aí nós fomos para lá, para São Paulo. Você chegou a passar em Brasília, não? Foi de Pernambuco para Brasília? Não, você foi direto para São Paulo? de Caruaru para São Paulo. para São Paulo. Não se falava nem em Brasília ainda, eu acho. Porque Marluce era muito... Marluce, quando foi para aqui... Não tinha Brasília, não. Marluce não tinha, mas Marluce, quando veio para aqui, Marluce tinha 12 anos já, menino. 65 anos, Brasília? Marluce, quando veio para aqui, Marluce tinha 13, ela está com 71, vai fazer em dezembro. É, verdade. E Mabel, 72. Tá entregando aí, ó. Tá vendo? Não sou eu que tô entregando as idades aí. É? Tô entregando as idades aí, ó. Não sou eu, não. Oxe. Brasília. Olha pra mim aí, Lucas, aí. 60 e quantos anos que Brasília fez agora aí? Tô até perdido. Agora eu entendi. Aí foi pra São Paulo, ficou um tempinho lá. Ficamos. Não, acontece o seguinte, deu bom, o Abel ganhava uns dinheirinhos, juntou dinheiro. O outro era muito bobo, tadinho de Lino. Ainda hoje é vivo, mora em São Paulo. Dia desse a gente se falou, ele. 62 Brasília. É? Mas tinha 62 Brasília, não tinha nem em Brasília ainda. Na época que você estava em São Paulo, não existia. Mas eu não vim para Brasília. Não sei, você veio para São Paulo, que eu tava... Vim para São Paulo. Brasília, São Paulo. Com Marluce ainda guardada. Quando eu saí de Caruaru para vir para Brasília, que vieram buscar a gente, Marluce já tinha 12 anos. Aí você voltou para Caruaru, né? E depois voltei de São Paulo. Agora escuta. O Lino, Abel ia vender no final de semana, no domingo, as sandálias. E Lino ficava em casa porque ele tinha trabalhado a semana toda e tudo. Ele adorava a Mabel. Mabel era bem pequenininha. Ela sai lá nessa casa, tinha um quintal muito grande, tinha pé de bananeira, de caqui, de tudo. Mas era muito jogado. E um dia Mabel some, cata daqui. Eu botei para chorar, porque disse que lá tinha muito tarado e não sei o quê. Sei para encontrar a história. Já quase de noite. Quando eu chego lá no fim do quintal, eu criava um diaga de um cachorrinho chamado Dick. Ele pegava no fundo da caça da Mabel, bem pequenininha, e saía puxando, e Mabel gritando. Pois a Márcia botou o cachorro bem novinho no chão e deitou dentro da caça do cachorro. Esse tempo todinho lá. Dormindo dentro da casa do cachorro. Tava lá. Eu digo, mas houve vontade de dar um couro. Aí, o que acontece? O Lino veio embora. Não quis ficar lá. Já tinha dinheiro, não sei para quê. E Abel, rapaz, não fica não. E Abel, quando dava domingo, que ele foi antes de mim, ficou em casa de um amigo, tinha uma senhora já de idade, que ela era doida para Abel ficar com o comércio dela, mas ele, né? Que ela já era uma pessoa, já estava cansada. E Abel não quis. Se Abel tivesse aceitado isso, mas as coisas é o que é, né? Não preciso de mais nada do que o que eu tenho. A minha riqueza é meus filhos. A minha riqueza eu estou engasgando. A minha riqueza é meus filhos, meus netos. A minha riqueza é a minha família, que são, para quem não tinha uma viva alma de parente, hoje tem não sei quantas famílias. Só bisneto tem uns 12. Só neto tem uns 12 também ou mais. Né? É isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu. Qual que é o maior legado que você leva para essa vida toda aí, vó? Ave Maria, o maior legado que eu levo dessa vida, em primeiro lugar, agradecer a meu Deus. Agradecer a meu Deus, porque a gente passou por coisa que só Abel sabe, coitado. Trabalhava, econômico. Nunca vi daquilo. Tudo ele fazia para ter uma coisa melhor. Tudo ele fazia para ter uma coisa melhor. Então a gente só tem que agradecer os que nos ajudaram, porque teve ajuda, não tenha dúvida, principalmente do meu cunhado, né? Meu cunhado veio para aqui e deu uma doida em Abel. Abel queria ir embora. Disse, o que é que você vai ver em Caruaru, rapaz? Eu compro um jipe quando for dia de sábado, eu vou para aqueles brejos. E tu acha que tu não vai ter problema? Tu acha que tu não vai ter nada de preocupação, Abel? Vai um dia de chuva, esse carro quebra, cheio de gente, de malote, e aí? Rapaz, aquieta aí, ele chegou, chamou a gente, falou, eu e Mabel, né? Marlene era muito pequena. Vocês batem o pé, vocês dizem que não vai para Caruaru. Quem é que vai ver essas mocinhas em Caruaru? O que é que vocês arrumaram lá? Em Brasília, né? Com toda oportunidade. Sim. Aí foi quando ele armou aqui aquela loja. Aí foi quando a gente veio. Aí foi quando ele desistiu de vir. Aí eu queria muito também
tá no meu canto, né? Porque não é brincadeira, 7 filhos. Tive ainda 2 quando cheguei aqui, a Márcia e o Cláudio. O Cláudio era um menino especial, né? Que Deus levou já com 2 anos e meio. Agora faço uma história do outro. Vou contar. Não dá tempo de contar, não. Não, muita história, né? Só... Vai ter mais história, vai ter que ter mais podcast aqui para falar esse tanto de coisa aqui. E hoje, falando da atualidade, né? Você já é uma pessoa, já está aqui com 91 anos, né? Assim, tem uma vida, tem um livro gigante aí para contar aí história. Eu não sei. O que você acha assim? O que melhorou hoje? O que mais melhorou, você acha, que no mundo de hoje para as pessoas, assim? O que você avalia? No mundo de hoje? Daquele passado lá. Ah, melhorou muita coisa, Rafael. Muita coisa, porque o povo é... Bom, na minha época eu era pobre, o rico não se fala, né? Mas no tempo... Eu falo em termos do geral, não da questão do você não tinha... Assim, o que você mais se lembra, assim, hoje, de 2020, 22, né? 21, 22... O que você acha que é o maior benefício da sociedade de hoje, assim, em relação ao passado? Rafael, eu nem sei, meu filho, te dizer. Eu sou uma pessoa que não leio muito, sou uma pessoa que não tive estudo, sou mais assim, doméstica da minha casa. Eu não sei falar sobre certas coisas, mas eu acho, Rafael, que melhorou muito. Mas eu acho. Depende... dos grandes né? também. Tem avião, hoje tem bastante meio de transporte. Nesse aí melhorou tudo. Melhorou tudo. Que antiga, antigamente. Olha, vê, você sabe, tira por você. O que é que você tem, como é que eu quero dizer, como é que diz, como que cresceu Oh, meu Deus, o mundo da internet. Nem sei, da internet, essas coisas. Hoje a facilidade, enquanto eu passava num ferro daquele, hoje eu pego o ferro que nem sinto que estou com ele, não é? Hoje hoje tem muita coisa que facilitou, muita. Naquela época não tinha fogão, acredito, fogão a gás, né? Quando eu casei, era tudo na lenha ou carvão. E tinha um diabo de um carvão que instalava, você tinha que correr da cozinha, porque ficava assim, de coisa em cima do fogão. A madeira que instalava. Eu ia para a feira, a Bel trabalhava da sexta para o sábado para ter o dinheiro da feira. No dia que fazia feira, no dia que pagava o aluguel, não pagava a mercearia, porque ele era comprado numa caderneta. Final de semana eu pagava, porque o dinheiro era curto, não dava. Mas se na Ave melhorou muito, Ave Maria, nem se fala, esse negócio carrega água, pega pau de lenha. Melhorou a tua parte de água também, melhorou muito, né, Val? Porque agora é tudo encanado, né? Energia elétrica. Eu tomava banho só gelado, né? Era. Banho. E era mesmo. Hoje estava às vezes na chaleirazinha para tomar banho. Dependendo, as crianças, né? Tinha que esquentar, né? Sim, porque foi recém-nascido, né? Tinha que... Pois é. Aí a Bel ficou aqui na Brasília e foi para lá me buscar. Mas não avisou. Porque foi assim. 2 anos ele lá e eu aqui. Eu passei coisa que não precisa falar. Aí ele foi e falou assim. Aí eu fui e falei para ele. Eu tive uma gripe muito forte, tive até pneumonia no São João, assim. Aí Maria Cília me levou para lá para tratar de mim. E eu espalhei meus 5 filhos, tudo nas casas de cada um. Fala lá em Caruaru. Em Caruaru. Que quando ele fazia 2 anos que ele estava aqui, aí minha cunhada ele escrevia para ela, não sei como é que era. Para mim não vinha carta. Eu escrevia, mandava e ele recebia. Aí era só carta, né? Naquela época não... Era carta e telegrama só. Era carta e telegrama. Mas telegrama, não tinha eu não tinha nem ideia como é que fazia um telegrama. Tinha que pedir os outros. Fazia carta, demorava, mas chegava. Engolia letra, engolia os pontos. Faltava ponto, falta letra, e assim, porque ler é fácil. Agora você escrever certo não é. É difícil, né? Você pode pôr aí que for de ler em português, eu leio. Mas escrever é tudo. Eu escrevo, você entende, mas eu jeito com. Minha avó engoliu esse S, era 2, ela botou 1, economia. Aí eu fui e escrevi. Aí a Maria Cília foi e mandou para ele assim: olha, aqui tá tudo bem. É porque ele não queria aperrear ele, né? Mas eu que estava penando. Irmã do meu avô. A Maria Cília, ela disse: olha que tá tudo bem, os meninos passou tudo aqui em casa. Ficou todo feliz da vida e nada de querer vir. Eu digo: ó,
O quê, Maria Cília? Eu quase morro. Eu fiquei eu digo assim, que eu não sei como é o sério. Eu fiquei com febre tão alta que eu fiquei trevaleando. Você sabe o que é trevaleando? É a pessoa que fica parece meio doido, de tua febre tão alta, capaz de dar até convulsão. E você dizer que foi uma beleza? Não. Cheguei em casa, escrevi uma carta para Abel. Olha, você, depois que eu escrevi tudo, foi assim, estava assim, foi assim e tudo. Ou você vem embora, ou eu vou chegar aí num pau de arara, na frente da casa do seu irmão rico, que ele não tem nada a ver com isso. Você é que sabe, viu? Foi assim, 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 assim. Aí ele mandou um telegrama. Pelo amor de Deus, se cuide. Você não pode morrer. Você tem 5 filhos. Eu digo aí, fora os que vai nascer ainda, né? Aí ele pegar você? Não, aí cá chega um dia lá. Carla ia sempre lá em casa, sabe? Sempre lá em casa. Levava uma melancia, levava abacaxi, almoçava. Quando foi nesse dia, já era quase de noite. Eu tava 2 anos sem ver ele, já. Hein? 2 anos sem ver o Abel? avô. Você já tinha 2 anos que ele não voltava em Caruaru. Não, ele veio. Uhum. Não, sem vir. Eu que fui lá. Porque Carlos danou botar coisa na minha cabeça. Olha, tu vai lá, Abel tá lá com as piranhas lá, as empregadinhas. Para, Carlos, não me emperreia não, que eu já tô aqui agoniado. Tu vai, ó, eu vou lá, eu e a Ofélia, no jipe. Espalhei menino, caí na besteira dele e fui. Olha, quando eu chego lá, Limeira... Aquele Limeira é sem vergonha, Limeira... Ei, Maria, nossa, eu quero ver o que a Bel vai fazer com a morena que ele tem aqui. Agora, eu digo, Limeira, não me atranazou não, que eu voto no meu pau de arara. Aí eu fui lá, né, mas Ofélia, vim embora. Ele disse que ia, não sei o quê, e passou mais um ano e não foi. Aí foi quando eu escrevi, quando foi um dia, o cara chegou lá em casa, eu não esqueço nunca, eu tinha cozinhado um pedaço de cará, e botei a grelha lá em cima do fogão, que era com brasa, e estava assando um pedacinho de carne de sol. E Mabel ia dar banho em quem? Acho que era Abelzinho, que era pequeno, ou era Zé, acho que era Zé. Aí o cara chegou batendo palma, que ele nunca entrava calado lá em casa. Aí ele batendo palma, Maria, eu digo, entra. Tu quer uma galinha gorda? Eu digo, eu sei que tu quer um cafezinho. Vai, Mabel, dá banho, Zé, tem uma carninha com cará. Aí a Mabel, quando saiu da cozinha para ir para o banheiro, a sala tinha uma porta que ia para meu quarto. Aí a Bel veio devagarinho, sem eu ver. Quando ela foi entrando no banheiro, a Bel foi entrando no quarto. Mãe, papai tá aqui. Aí foi aquela festa. Aí foi quando ele foi me buscar. E veio uma farra para eu vir embora. Veio Carlos, veio Zé Limeira com Caetana, veio uma Kombi. Mas aí foi de Kombi, já foi com um carrinho melhor. Já a Bel veio de Kombi, né? E Carlos foi de Jeep. Tá. Aí foi quando eu fiquei aí, na casa do seu Limeira, agradeço tanto a ele que ele é uma criatura que só pode ter umas coisas, mas ele tá certo. Sim. Não é assim, não. Mas a vida é essa. Hoje, meu filho, para lhe ser sincera, esse mundo hoje está 1000 vezes melhor do que antigamente. Nem se compara. Meu Deus do céu. O que a gente tem de coisa boa, de facilidade, eu não conhecia nada. Só não fui para o exterior porque não me animo e nem gosto dessas coisas. Não vou ver nada lá, não sei falar nem português, para estar lá escutando os outros falar sem saber. Hoje eu estou na televisão, estão falando ali, eu estou falando, mas daqui ali eu digo, o que foi que ela disse? O que é que foi? Tem que ter um intérprete para mim. Não, mas está escutando, mas nós estamos falando aqui, você está escutando tudo? Não, assim eu escuto, tá um silêncio, né? Mas teve muita gente falando, Ave Maria, é horrível. Mas estou bem hoje, minha idade. Nossa, tem hora que eu fico pensando, não, mas eu não estou errada da minha idade, não, tá certo. Tá certo porque eu, quando fui para a escola, a minha mãe que deu a data que eu nasci, o nome e tudo. Meu nome era Maria Fernandes da Silva. Minha mãe era Ferreira, não sei quem era Ferreira, só na identidade que eu sei, se era Ferreira ou era Fernandes, Maria Fernandes, não, Maria Severina Ferreira e Evaristo. Outro nomezinho lá, tá aqui na identidade. Aí, aqui estou eu, mas estou muito bem, só tenho que agradecer.
pela família que Deus me deu, pelos filhos que eu tenho. Defeito todo mundo tem. Nem Deus é tão perfeito botar ele numa cruz, quanto mais nós, pecador. Aí, mas eu só tenho que agradecer, meu filho, a Deus por tudo, uma família boa, olha, eu agradeço tanto a Deus a união dessa família minha, dos meus filhos, de tudo, porque nessas meninas minhas, que eu cheguei a criar 6, eu nunca vi discussão delas novas mesmo em casa, de arengar, de discutir uma com a outra, agarrar os cabelos. Nunca. E pensa num povo obediente. Isso aí. Muito obediente. Abel foi uma criatura meio grosseiro assim, coitado, pela criação, eu também pela minha. Eu até aprendi muito nas casas dos outros. Na minha casa eu não tinha nem como aprender nada. Era só coisa de menino. Era só coisa de menino. Era amanhecer o dia assim. Se desse em Caruaru, batia o sino de meio-dia. Pam, pam. Ai de quem não se benzesse, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, bença meu pai, bença minha mãe. Porque levava couro. Comia. Bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento. No céu me dê a glória, na terra o alimento. Ai de quem não rezasse isso quando acabasse de comer. Uma vez levei um couro do meu pai por isso. Nossa. Era outro, né? Era assim, sabe? Assim meio. Era o tempo da dureza, sabe? Hoje não. Hoje eu vejo os filhos, o pai, é unido, brincam com o outro. É tão diferente, né? A gente tinha até medo. Sim. A gente ficava até com medo do pai. Mas meu pai nunca judiou da gente, não, nem minha mãe. Ninguém judiou comigo. Eu nunca passei fome na minha vida. Eu só achei gente boa. Bom, né, vó? Muito bom, meu filho. E aqui pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, porque depois vai ter que trazer de novo aí, né? Essas conversas aqui. Até falo um pouquinho para vocês aqui, a turma que assiste o DCcast, que acho que vale a pena vocês aí, ó, juntar com a família, com a avó principalmente, que tem muita história. Nossa, a união eu acho que é a coisa melhor que existe numa família, é a união. Para guardar isso, né? Guardar esses momentos, essas histórias, porque isso daqui a gente está tendo um privilégio de gravar aqui, depois outras pessoas aprenderem, porque isso é uma história que não é o que a vida, né, fez com você, é o que você fez com a vida que você levou e soube superar. É verdade. Todos esses anos aí. Porque você pensar, podia estar com muito rancor, com raiva, né, vó? Você podia estar uma pessoa revoltada, mas... E aí eu queria te perguntar, para a gente finalizar assim, que o nosso lema aqui na Digital Connect é conexões que mudam a vida, né? Então, de toda essa sua história aí, qual que é a maior conexão que você queria passar para as pessoas, assim, que mudou a sua vida e que vai mudar a vida das outras pessoas que você teve de lição? Eu não entendi, você falou, eu não entendi direito sobre o que você falou. Sobre as conexões, né? Porque o nosso dilema aqui é conexões que mudam a vida, né? E aí eu queria escutar de você, para você passar para a turma que está escutando, qual que é, assim, o maior exemplo que você dá de conexão que aconteceu na vida sua, né, para que possa ajudar as pessoas, assim, o que você acha que foi o diferencial na sua vida, que você fala assim, não, isso se vocês seguirem na vida de vocês, vai com esses 90 anos que você já tem de vida, 91 anos que vai chegar agora. Olha, na minha vida, eu acho que a pessoa que tem humildade pode ter o que tiver. Você não vale pelo que você tem, você vale pelo que você é. Pelo que você é, qualquer um vale pelo que é. Não é pelo que tem. E se for pelo que tem, não sei não. Mas na minha vida, eu acho que a união, a pessoa quer ver como é que eu quero dizer? A pessoa se comunicar, a pessoa saber perdoar, pensar antes de falar, ouvir mais do que falar, que eu falo mais do que escuto, viu? Falar menos, ouvir, falar menos, escutar. É muito bom a união, é muito bom a pessoa ter uma compreensão e saber perdoar alguma coisa de outra pessoa, porque às vezes aquela pessoa te fez mal, mas nem é de coração. É só pela maneira de na hora. Por isso que tem que pensar mais, né? Tem que ser mais unido. Quando meu velho morreu, eu estava assim, o caixão e a cabeça dele, meus filhos. Eu pedi para meus filhos, diante dele, que fosse unido até morrer, o quanto estava até aquele momento. Para elas, e elas são unidas mesmo. São. Sim. Tudo que eu quero fazer, ó. União, né, vó? União.
É união e compreensão, né, menino? Compreensão. Às vezes você fica assim, meio assim, não, calma, tenha calma, vá pensar, depois você vem e fala. Porque a pessoa que tem gente muito estourado, muito assim, e a pessoa que sabe ser unido e sabe perdoar, sabe pensar para poder falar. Porque eu fico pensando nesses políticos, gente, isso não era para ser essa guerra. Isso era para quê? É política? Você vai ser e eu vou ser? É como quem vai ganhar um jogo e um ganha e outro não ganha? Não precisa de guerra. Por que que não se une tudo, tudo? A começar de deputado de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não vão fazer uma reunião e falar, e ser na paz, né? É essa brigaiada, é xingando. Eu não sei em que maneira, só Deus mesmo para entender. E saber fazer o que deve fazer. Que eu? Muito bom. Muito bom. Eu acho que... Assim, obrigado aí, né? Você tem mais alguma coisinha para falar aí? Mas você desculpa que eu não sei nem falar. E aqui a gente vai encerrando aqui hoje, mais esse Discast especial aqui com a Dona Maria, minha avó. Obrigado, muito obrigado. 91 anos. Eu sei que eu tenho uns netos maravilhosos. Você não precisa nem de eu falar. E você já nasceu assim. E assim continuará. Se Deus quiser, Deus dá fortuna, não fortuna, fortuna de tudo, de sabedoria, não é dinheiro. Dinheiro é bom, não resta dúvida. Mas dinheiro demais em gente que é avarente não dá certo, não. Olha, às vezes eu digo assim lá em casa, eu vou jogar e vou ganhar. Se eu ganhar esses milhões, em cada um dos meus filhos eu dou a metade. E um pouquinho que ficar para mim. Aí eu vou ajudar quem eu quero para eles não falarem nada, que eu já dei o deles. Mas... a gente fala bobeira, né? Até que é uma bobeira boa, né? Tá certo. Pois é, Rafael. Bom, obrigado aí por você ter vindo. Mas eu estou muito feliz com minha família, meus netos, meus bisnetinhos. Meus bisnetinhos chegavam lá em casa, ia acariciar a Abel, ia ajeitar ele, Maria Fernanda, seu menino, esse outro. Porque foi no dia que eu estava lá, que a Abel faleceu, que eu estava chorando muito. E o seu menino mais velho, que eu sou ruim para esquecer o nome. Lucas. O Lucas. Quer um chazinho, vó? Eu vou buscar. Quer um carinho. Não é todo canto que você vê isso, não, viu? Eu tenho uma amiga em Caruaru, que eu vou para lá agora, mas só para eu ir em Caruaru ver a Norina, que ela é do tempo que eu era solteira, desse tempo. O pai dela tinha uma doçaria e ela estudava no melhor colégio de Caruaru. E quando ela chegava, ela jogava aquele livro para lá, ia mexer aquele tachão de doce, né? Era pobre ela. E ela hoje mora em Caruaru, ali atrás da Caruá que se fala. Aí ela perdeu um olho, disse que o outro tá ruim. É pobre, muito humilde. Já fui lá a última vez que eu tive, e agora eu quero ir mais em Caruaru, só para ver ela. Porque ela sempre manda mensagem para mim, sabe? Eu não mexo muito com o celular, não sei muito mexer com esse negócio. Eu só sei atender o celular e ligar e nada mais. É isso aí. E é até bom, viu? Do jeito que eu falei. Pessoal, então fica aí mais um DCCast aí pra galera. Obrigado aí por todos aí que escutaram aí. Eu que agradeço, meu filho. Vocês não se preocuparem com o que eu estou contando da minha vida, porque tem gente que diz, não precisa a senhora fazer isso para quê? A minha sogra dizia, você tem que dizer que é pobre? Eu digo, eu sou rica, cadê o dinheiro? Assim, essas coisas assim. Mas eu tenho muita coisa boa, nossa, não me falta nada. Nada de sabedoria, de experiência, Nossa, bom, histórias para contar. Sabedoria, falar besteira, às vezes até vai, né? Mas outras coisas eu não digo que falta nada, nada. Só em ter os filhos, os netos e os bisnetos que eu tenho. Muito bom. Essas coisas, meu filho, é porque eu não estou com meu celular, eu vou passar para você ver. Tá bom. Márcia passou para mim, o senhor falando assim, que a pessoa não precisa ter apego a nada, porque vai e fica. Tudo fica, né? Ele dizendo, às vezes não dá tempo nem de tirar a comida para botar na geladeira, você foi. Às vezes não dá notícia nem de você e botar roupa no arame. Vista seu vestido melhor, faça o de melhor que você tiver de fazer hoje, mas pense como você vai fazer, porque a gente vai,
Eu vou mandar para tu ler, viu? É muito bacana aquele homem, muito. Bom. Pessoal, obrigado aí, um abraço e até o nosso próximo DCCast aí. Um abraço.